Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. E eu queria tratar com os irmãos no dia de hoje sobre um tema interessante, um tema que é salutar para o nosso crescimento, saudável para o nosso crescimento, que é o ensino religioso e assistência religiosa. Para tanto, vamos, antes de adentrar a matéria, ler um texto bíblico. Se encontra em Provérbios, capítulo 4, a partir do verso 1, alguns versos da palavra de Deus. Diz o seguinte a palavra de Deus: Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria, sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Que Deus, pois, nos abençoe. Santo Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia, Senhor. Te louvamos porque, meu Deus, como disse o Santo Apóstolo, a tua graça nos basta. A tua graça, Pai, ela nos alcança. A tua graça, ela nos assiste. Deus, e diante de todo esse panorama que vivemos, Pai, de pandemia, Senhor, de afastamento social, de reclusos em nossos lares, Senhor Deus, nós humildemente te pedimos, fala ao nosso coração. Meu Deus, que a tua palavra seja um bálsamo para as nossas almas. Não permita com que, Pai, a depressão, a ansiedade, o medo, o temor tome conta de nossas almas. Nós te louvamos porque a tua palavra, Pai, ela é a instrução para o nosso entendimento. Que a tua sabedoria ela nos encontre, Pai. Nós te louvamos. Peço pelo STEC, peço por Edileuza, Senhor, missionária Edileuza, missionária Zélia, Senhor Deus. Abençoa essas irmãs. Abençoa cada docente ali, Pai, no STEC, Senhor. Abençoa, Pai, cada aluno, Pai, cada profeta, cada profetisa, Pai. Toma esses teus servos em tuas mãos, Senhor Deus. Fortalece-os, Senhor Deus. Ó Deus, mostra-lhes, Pai, que haverão dias melhores, Senhor. Em tua presença, Pai, haverão dias melhores, Senhor. Ó Deus, cremos, Pai, que mesmo que esse momento tenha um caráter apocalíptico, Senhor, entendemos que o Senhor, Pai, a sua vinda é o evento mais glorioso que possa estar dentro da escatologia bíblica. Nós te louvamos, Pai. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Te rendemos graças no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, como dito, vamos tratar um pouco sobre o ensino religioso e assistência religiosa. No primeiro momento, eu queria ressaltar que o ensino religioso, ele puxando da história e já dentro de uma perspectiva teológica ali dentro do judaísmo, não é? Eu gosto muito de remeter ao ensino judaico, porque nós temos um fato registro ali no Velho Testamento de que esse ensino religioso ele já vinha de dentro do lar. E a legislação, ela se confundia com o ensino religioso. Porque a Torá, a lei de Moisés, não é, os ensinamentos que estavam ali compilados nos 5 primeiros livros, que foram repassados pelos profetas, pelos reis, eles compunham, além de um caráter religioso, um caráter simplesmente teológico, de alcançar a divindade, de buscar a divindade, de obedecer à divindade, um caráter também de ensino, de instrução para o dia a dia. Nós lemos um texto aqui em Provérbios que diz simplesmente que o pai, ele simplesmente tinha o filho ali e o pai era como que um mentor da época. E você vê que hoje em dia nós temos termos dentro da educação moderna como mentoria, como homeschool, né, o ensino em casa, e aquilo já era praticado na antiguidade. De certo, houveram momentos em que a educação ela foi tomando outros vieses, ela foi tomando outras características e como meio de interação social, como meio de uma educação mais compartilhada. Então foram se formando salas de aula,
foram formando-se instituições de ensino, a ciência foi tomando rumo, o mundo ele foi se personificando, a educação ela foi tomando características próprias e foi se desenvolvendo, as ciências foram se desenvolvendo, houveram várias descobertas, mas o ensino ele é salutar e eu acredito piamente que ele parte de casa para fora, certo? Nós vamos tratar um pouco sobre o ensino religioso. Eu já passei, vocês vão ter acesso pelo grupo, aquele roteiro que eu sempre faço e algum material que nós vamos estar comentando. Coloquei aqui de forma introdutória que desde o judaísmo até os dias atuais, desde as civilizações mais remotas até o ensino religioso, é uma realidade presente no seio das famílias. O ensino visa apresentar um mundo transcendental e necessariamente apresentar uma divindade aos pupilos, aos pequenos, bem como apresentar realidades para a vida presente, uma moral religiosa, como apresentar uma realidade eterna, um céu e ou um lugar de sofrimento, um inferno. Então o ensino religioso ele vem com uma moral, ele vem apresentar uma moral, ele vem trazer no meio social ditames morais, dizer o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto e trazer as realidades transcendentais. Eu acho interessante que nós vamos tratar que a LBD, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ao falar do ensino religioso, no seu artigo 33, ela diz que ele é facultativo, ele não é obrigatório. E ele tem que ser, de certa forma, um ensino neutro. Por quê? Porque não pode haver, dentro do contexto de sala de aula, proselitismo. A ideia de querer simplesmente catequizar ou evangelizar aquela pessoa para a sua religião. E aí é muito complexo, porque, por exemplo, se nós temos 6 turmas de ensino religioso e essas 6 turmas, temos 3 professores, um professor protestante, um professor católico, um professor espírita, e cada qual ensina o seu doutrinamento, ensina a sua visão de mundo dentro de uma perspectiva religiosa, nós teremos problemas. Porque aquela instituição escolar, aquela instituição educacional, ela vai ter várias visões de religião, mas e às vezes não tão saudáveis. E eu digo que se eles imporem as suas visões. Então a religião, dentro dessa perspectiva do ensino religioso, o ensino que tem que ser ensinado nas escolas, ela tem que trazer ali a realidade religiosa, expor as religiões que existem, os seus dogmas, a sua historicidade e por aí se vai. Não necessariamente evangelizar, catequizar aqueles alunos. Então atentemos, embora nós sejamos o STEC, Seminário Teológico Evangélico Congregacional, seja uma instituição confessional, um ensino religioso dado numa instituição neutra, um ensino facultativo dentro de uma escola, por exemplo, porque o ensino religioso dentro da nossa legislação, ele é dado para os alunos de base, não é? Do fundamental, e é de natureza, como eu disse, de caráter facultativo. Eles não são obrigados a simplesmente aceitar aquilo como realidade, como verdade. Então, dentro dessa perspectiva, até o ateísmo é uma opção para aqueles que queiram não acreditar. Embora, dentro de uma perspectiva teológica, nós entendamos que até o ateísmo, o ateu ele tem uma crença que o não acreditar é uma crença, certo? Então, uma crença no nada é uma crença. Uma crença numa evolução, por mais esdrúxula que seja essa evolução, ela é uma crença. Então, o ensino religioso ele está disciplinado na nossa lei de diretrizes e bases, no seu artigo 33. Eu coloquei aqui como parte do material para essa aula a lei de diretrizes e bases do artigo 33. Nós temos aqui o 33, é basicamente o artigo 33, certo? Que ele já existia. Diz o seguinte: o ensino religioso de matrícula facultativa constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis
em caráter. Inciso 1. Confessional. De acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável. Ministrado por professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas. O 2. Interconfessional, que é o nosso atual. Resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas que responsabilizar-se-ão pela elaboração do respectivo programa. Então esse é um programa que ele não visa apresentar uma religião como sendo a religião certa, certo? E isso aí era o artigo 33, no ano de 1996, que tinha essa redação. Em 97, o artigo 33 ele sofreu uma modificação. E ficou o seguinte: o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão. Constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil. Então eles já puseram essa parte do respeito à diversidade religiosa. Proibidas ou vedadas quaisquer formas de proselitismo, que também não havia na redação anterior. Então, assim, é proibida, é vedado, como eu disse na minha fala introdutória, qualquer tipo de proselitismo. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino regularão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Parágrafo 2º diz: os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Então aqui nós temos como que uma diversidade de ensinos e dentro de uma perspectiva cristã, dentro de uma perspectiva teológica, embora saiamos um pouco do nosso assunto, que é o direito religioso, que a legislação ela explica que é dessa forma hoje, as entidades elas se reúnem, as religiões se reúnem e elas vão elaborar ali um plano de ensino, elas vão elaborar ali as aulas que serão ministradas. Nós acreditamos que não deve haver uma mistura de doutrinas, e eu falo isso enquanto cristão, falo isso enquanto cristão protestante evangélico, não é? E oriento aos irmãos do STEC, os professores do STEC, a que ensinem religião, ensinem não apenas a religião, mas ensinem o cristianismo dentro de uma perspectiva bíblica aos seus filhos e aos seus pequenos, em suas igrejas, os professores das escolas bíblicas dominicais, porque muitas vezes eles assimilam ensinamentos que não têm base bíblica, certo? Pode ter uma base histórica e aí não ter um respaldo bíblico, pode ter uma base doutrinária de uma outra religião que não adota a Bíblia como um único princípio de regra de fé e prática. Então é necessário que nós estejamos atentos para esse tipo de ensinamento. Voltando aqui, nós falamos que a LBD é que vem disciplinar. O professor José Afonso da Silva, que é um constitucionalista muito conhecido no Brasil, ele diz o seguinte: um direito do aluno religioso ter a possibilidade de matricular-se na disciplina não lhe é dever fazê-lo, ou seja, é um direito, não um dever, certo? Ele não é obrigado. Você tem seus filhos, você não quer que seu filho estude religião na escola, você diz: olha, a LBD, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, diz que é facultativo para o meu filho, ele não é obrigado. Então vocês podem oferecer, a escola pode oferecer, mas o meu filho não é obrigado a assistir essas aulas, e ele não pode ser prejudicado por isso, inclusive ele não pode ser reprovado, certo? Nem a disciplina que demande provas e exames que importem reprovação ou aprovação, como falamos anteriormente, para fins de promoção escolar, passagem de anos letivos. Note-se ainda que as escolas públicas são obrigadas a manter a disciplina e apenas no ensino fundamental. As escolas privadas ou particulares, como queiram, podem adotá-la como melhor lhes parecer, desde que não imponham confissão religiosa a quem não queira. Como eu disse, há uma plena liberdade religiosa que deve ser respeitada. Então, não pode ser imposto ao aluno um credo, uma fé, uma forma de religião que ele não queira assimilar como sendo a sua, certo? Como sendo a religião que ele aprendeu dos seus pais, dentro do seu meio religioso, etc. Na verdade, o Brasil,
ao adotar o laicismo colaborativo, nós já tratamos desse assunto, certo? Atua com neutralidade benevolente em face do fenômeno religioso, ou seja, é para o bem dos menores, é para o bem das crianças. Uma vez que seu estado constitucional de formação judaico-cristã assenta-se e principalmente fundamenta-se na dignidade da pessoa humana. Assim, assegura e garante a livre manifestação de fé, intimidade vinculada à dignidade do ser humano e sua atuação secular paralela ao fenômeno religioso. Então essa dignidade da pessoa humana, ela tem no seu arcabouço princípios e fundamentos que também estão estampados na Constituição, como por exemplo a liberdade religiosa, como que nós já tratamos, a liberdade de culto, a liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de escolha. Então vejam que um dos princípios constitucionais mais importantes é a liberdade. E a liberdade religiosa deve ser simplesmente assegurada. Ninguém deve se converter a qualquer outra religião de forma imposta. As pessoas podem manifestar sua fé, o judeu pode manifestar sua fé, pode pregar a sua fé, pode proclamar a sua fé, o muçulmano pode proclamar a sua fé, as suas convicções, e o discurso ele terá ou não o poder de lhe convencer. E você é livre para se converter a qualquer religião que queira. E aqui eu digo conversão no sentido de mudança de religião, entenda. Não no sentido teológico cristão que nós temos de novo nascimento, de regeneração. Mas a conversão como mudança de rumo, mudança de mentalidade. Então, é imperioso nós ressaltarmos que há esses princípios, a liberdade de culto, a liberdade de manifestação religiosa, estão intrínsecos juntos, amalgamados à dignidade da pessoa humana, certo? E todos têm que ter dignidade, nada nos pode ser imposto, certo? Dado o nosso contexto de liberdade que vivemos. Falamos um pouco sobre essa forma, eu mandei aqui, vou mandar para vocês. Existe uma tramitação, porque a princípio nós tínhamos uma forma confessional de religião. Por exemplo, se nós temos um colégio católico e nós temos na lei de diretrizes e bases o ensinamento católico, eles podem aplicar a religião explicando ou expondo ou trazendo o catolicismo como religião. Se nós temos um colégio, por exemplo, presbiteriano, batista, um colégio, uma creche congregacional, um colégio congregacional, um colégio de Assembleia de Deus, e eles ali colocam os seus dogmas, a sua forma de fé como parte dentro de isso tem uma perspectiva de educação confessional. Se eles colocam a sua fé como parte da ementa do curso ali, do fundamental, certo? É claro que os pais vão colocar nessas escolas com o seu consentimento e sabendo que existe essa forma de ensino. Isso se fosse porventura confessional o nosso ensino religioso, mas ele não é. Mas vou mandar para vocês um projeto de lei, uma PL 701 de 2019, que ele muda mais uma vez. Nós tínhamos um ensino religioso confessional, passamos a não confessional, e ele muda mais uma vez a redação do artigo 33, e traz mais uma vez essa ideia de confessionalidade para o artigo. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo obrigatoriamente oferecido apenas de acordo com o interesse e a demanda manifestados pelos responsáveis ou pelos alunos, caso maiores e capazes. Cabe às organizações religiosas a preparação e o credenciamento dos professores para a administração do ensino religioso, que terá caráter, inciso 1, confessional. Inciso 2, ele também traz o interconfessional. Simplesmente ele não remove o interconfessional, ele acrescenta o confessional, resultante de acordo entre as diversas organizações religiosas. Isso o interconfessional, às quais caberá a elaboração do respectivo conteúdo. Parágrafo 2º, o aluno não será alvo de reprovação acadêmica, nem lhe será atribuída nota nessa disciplina. Parágrafo 3º, somente estão aptos à administração da disciplina os professores que atendam às seguintes condições cumulativamente: graduação em nível superior, acompanhada de especialização no caso de bacharéis, credenciamento pelas organizações religiosas que deverão exigir do professor formação religiosa obtida em instituição por elas mantidas ou reconhecidas,
Parágrafo 4º. Observado o disposto no parágrafo anterior, os sistemas de ensino definirão a forma de contratação dos docentes alternativamente. Inciso 1. Através de concurso e por meio de parcerias com as organizações religiosas. Inciso 2. Por meio de parcerias com as organizações religiosas. Os termos da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014. Mesmo que estas se dediquem a fins exclusivamente religiosos. Pois bem, esses são os principais parágrafos desse projeto de lei, né? A PL que nós citamos, PL 701 de 2019. Então, isso diz respeito ao ensino religioso, certo? Ele é facultativo atualmente, ele é aplicado ao ensino fundamental, como nós vimos, e ele não é confessional, ou seja, tem que se apresentar ali a religião de uma forma geral. Partindo já para a assistência religiosa, ela é um pouco mais ampla, porque muitas entidades civis e militares elas têm direito por lei à assistência religiosa. O artigo 5º da nossa Constituição, inciso 7º, diz o seguinte: a Constituição de 88 é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. A Lei Federal 9.982/2000, que regula a matéria, diz: a Constituição previa. Então, houve uma lei que veio simplesmente regular, e o seu artigo 1º diz o seguinte: aos religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública ou privada. Nesse primeiro momento aqui, assistência religiosa aos hospitais, bem como aos estabelecimentos prisionais civis ou militares. Então, hospitais e estabelecimentos prisionais civis ou militares, para atendimento religioso aos internos, desde que em comum acordo com este. Ou seja, eles não são obrigados a aceitar a sua visita, a ouvir a sua pregação, a ouvir o que você tem a dizer sobre religião, sobre a sua fé. Por quê? Porque a eles é facultado, eles não são obrigados a lhe receber. Mas a prática nos mostra que eles estão em sua maioria, muito carentes, em sua maioria ali distantes de família, em sua maioria vivendo uma rotina macabra, uma rotina de ódio, uma rotina onde muitas vezes alimentam só coisas negativas. Os presídios estão cheios disso. Os hospitais, né, as pessoas sofrem de comorbidades, de enfermidades, estão sofrendo, muitas vezes sentindo dores. Então são pessoas que, dentro daquele contexto ali, a fé, a religião, ela traz algo de muito positivo. Ou deve haver o acordo com estes ou com seus familiares, no caso de doentes, que já não mais estejam no gozo de suas faculdades mentais. Grifo nosso aqui. Então veja bem, a assistência religiosa é a satisfação das necessidades religiosas dos cidadãos por via dos religiosos de confissão respectiva ou aceita pelo internado, não se confundindo com qualquer subversão estatal ou interferência, sendo na verdade o pleno gozo das garantias constitucionais da liberdade de culto e de crença. Ou seja, quando eu vou no presídio, quando eu adentro no pátio do presídio, e aqueles internos ali, aqueles presidiários, eles ouvem a ministração do evangelho, ali está sendo facultado a eles simplesmente ouvir ou não. Aqueles que queiram permanecer nas suas celas, dormindo ou fazendo qualquer outra coisa, podem fazê-lo, mas aqueles que querem ouvir, que querem participar daquele culto, eles podem estar ali, podem participar daquele culto. E o que acontece? Está sendo assegurado a eles o que? O direito ao culto e o direito a, como nós lemos, a sua fé, a sua manifestação de crença, certo? Então essa assistência religiosa, como eu disse, nos hospitais tem um projeto maravilhoso que é o projeto de capelania. E já dentro do contexto das escolas nós podemos apontar um ministério maravilhoso também, que são os gideões, que eles vão de encontro àquelas entidades escolares e distribuem, não apenas em escolas, mas em hotéis, em motéis, em presídios. Então assim, muitas instituições, e é uma instituição que tem em muitos países, os gideões, nossos irmãos, nossos amados irmãos. Então essa assistência religiosa ela é imperativa, porque é um direito. É um direito. Então essa assistência religiosa é assegurada ao preso, conforme a lei das execuções penais, lei 7.210 de 84. O artigo 10º diz o seguinte: assistência ao preso e ao internado é dever do Estado,
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. Assistência estende-se ao egresso. Artigo 11. Assistência será, inciso 6º, religiosa. Então, o egresso, aquele que entra no sistema carcerário, ele tem direito à alimentação, ele tem direito a uma vestimenta, um vestuário ali, certo? Ele tem direito ao ensino, um ensino secular, lá dentro mesmo no presídio ele tem direito. Ele tem direito à assistência religiosa, como nós colocamos aqui, certo? Por quê? Porque quando ele teve o seu direito à liberdade tolhido, retirado, a sua pena é uma pena privativa de liberdade. Todos os outros direitos lhe são assegurados. Ninguém pode retirar a dignidade de ninguém, certo? A pena é de privação da liberdade. E uma vez tirado da privação da liberdade, ele está detento ali, está cumprindo aquela pena, ele está simplesmente dizendo ao Estado: Estado, eu estou aqui cumprindo minha pena. Venha a mim e me dê assistência. Né? Eu estava até acompanhando esses dias, a questão da pandemia, que em São Paulo, muitos apenados já estão contaminados, né, com o Covid-19. Talvez você não entendamos a seriedade daquela resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que veio simplesmente retirar aqueles presos do sistema carcerário para que eles não se contaminassem. Aí você pode me perguntar: Rosalvo, mas é certo, ele não estava cumprindo uma pena? Ele é ruim, ele matou, ele roubou, ele furtou, ele estuprou. Então ele deve cumprir uma pena. Sim, ele deve cumprir uma pena. Você tem que entender os modos do cumprimento de pena. Por exemplo, vocês sabiam que essas pessoas que saem dos presídios, que gozam de alguns benefícios, eles já estão, a maioria das vezes, no semiaberto? A pessoa diz: não, então ele vai sair para cometer outros crimes. Não, ele já saía. Ele já saía, passava o dia, saía de manhã e voltava ao final da tarde, início da noite, no albergue, ele voltava para dormir. Então, essas pessoas já têm acesso à rua, certo? E a questão de você flexibilizar aí, dar a prisão domiciliar, colocar a tornozeleira eletrônica, é simplesmente dizendo aquele preso, o Estado está presente ainda. Ou vocês não pensam que, por exemplo, quem está em prisão domiciliar recebe visita de agentes do Estado, de policiais e etc. Ou se não recebe, pelo menos deveriam receber. E há um monitoramento por via das tornozeleiras. Então, como eu expliquei, pode ser tirada a liberdade, mas não pode ser tirada a dignidade. Nenhum ser humano, seja ele quem for, o pior que ele possa parecer a mim e a você, nós não podemos roubar a dignidade. Porque quando você rouba a dignidade do ser humano, você rouba dele, tira dele o direito de ser humano. Então ninguém pode ter sua dignidade tolhida, roubada. A gente pode cumprir uma pena de multa, temos que pagar. A gente pode cumprir uma pena de prestação de serviço à comunidade, temos que trabalhar de graça como forma de pena pelo mal que cometemos. Estão no nosso ordenamento jurídico, no nosso Código Penal. Nós podemos cumprir uma pena restritiva de direitos. Você comete um crime de trânsito e a justiça vem e tira sua habilitação durante 1 ano ou 6 meses. Ele está restringindo o seu direito de dirigir, certo? Mas ninguém pode tirar a sua dignidade. Você matou alguém, você fez o mal que fez, lhe é tirada a sua liberdade, mas a sua dignidade não pode ser tirada. Isso é interessante nós atentarmos. Ainda nesse contexto da assistência, já vamos caminhando aqui para o fim. Quanto ao menor de 18 anos, privado de sua liberdade, no caso o Estatuto da Criança e do Adolescente vem dizer que aqueles menores que cometerem infrações penais respondem não por crime, mas por ato infracional. Muda só a nomenclatura, crime e ato infracional. Às vezes, subtrair coisa alheia móvel, furto. Um maior subtrai aqui um celular, ele cometeu um furto e ele vai responder por uma pena, certo? O menor, ele não cometeu ele cometeu o mesmo furto, mas não foi um crime, foi um ato infracional. E ele pode ser condenado a ter privado em sua liberdade. Lembre-se das FEBEMs, né? Aqui nós temos o Lar do Garoto, em Lagoa Seca. Já estive lá também. É um pequeno presídio, não pense que é bom, não. Em virtude de condenação em ato infracional, também tem a garantia legal de assistência religiosa. O artigo 124 do EC, Estatuto da Criança e do Adolescente, diz o seguinte: são direitos do adolescente privado da liberdade, entre outros, os seguintes. Inciso 14. Receber assistência religiosa, segundo a sua crença e desde que assim deseje. Desta forma,
como amplamente assegurado acima, nas mais variadas legislações, qualquer impedimento ou embaraço imposto pelo poder público é ilegal e fere a Constituição Federal. Então, é assegurado ao detento, ao paciente no hospital, ao menor infrator, é assegurado o direito à assistência religiosa, certo? E as escolas, como nós dissemos no nosso primeiro tópico sobre o ensino religioso, é facultativo colocar o ensino religioso ou não. É facultativo ao aluno também ter acesso a esse ensino, aprender ali. Uma boa tarde e até a nossa próxima aula, se Deus nos permitir.